você é sul-mato-grossense ou mato-grossense? Pois agora eu sou sul-mato-grossense. Ah, deve estar tão bom aí nesse calor. Olha, Edna, na realidade, que a gente sendo resiliente, a gente se adapta a quase tudo, né? Verdade. Então, eu tô testando a minha resiliência, assim, vendo se ela É, uma funciona. gaúcha no calor do Mato Grosso do Sul tá valendo. Tu já viu? E aí, em Brasília, tá muito quente também? Muito quente, muito seco. Pois é. Oi, Ana, seja bem-vinda. Então, agora nós vamos falar sobre um tema que tem a ver com resiliência, tem a ver com adaptabilidade, né? Tem a ver com visão, com planejamento, com coisas bem bacanas. Boa noite, Ana. Eu estou aqui, então, com a Edna Gugel, que é administradora, é técnica de nível superior do Ministério da Ciência e Tecnologia. Fizemos a primeira live juntas aqui no canal, em janeiro desse ano, né, Edna? E foi justamente sobre esse tema que hoje a gente vai falar um pouquinho mais, porque a gente tem umas novidades que no final a gente conta para eles, né, Edna? Então, esse tema, que tema é esse, né? Seria pós-carreira, transição de carreira ou aposentadoria. Por incrível que pareça, né, gente, é um tema que está muito atual, muito, muito atual. Hoje foi adiada a reforma, inclusive, administrativa, que ia trabalhar justamente com a questão dos servidores públicos, enfim, para a segunda-feira, porque é o momento político que a gente está vivendo, e até em função da pandemia e também do governo que nós temos. Então, a gente está vivendo um momento de muitas mudanças para todos nós, e de uma adaptação, de uma flexibilidade que envolve as nossas questões pessoais e envolve o contexto que a gente vive, que é o contexto social, político, econômico, que nenhum de nós está livre dele, né, Edna? Faz parte da globalização, enfim. Então, eu vou lá conversar com a minha amiga Edna Gugel, que também é a pessoa que vai dar esse curso comigo, aguardem os próximos capítulos, né? E eu vou começar. Bom, eu não vou perguntar o que é aposentadoria, porque eu acho que isso toda criança até de 3 anos sabe que aposentadoria é sair do mercado de trabalho, né, Edna? Mas eu gostaria de saber, amiga, se aposentadoria é crise ou liberdade para ti. Para mim, assim, como eu tô tendo a oportunidade de conhecer esse tema agora, que eu ainda acho que faltam uns 20 anos para eu me aposentar, né? Se não mudar na reforma. Sim, tem essa Então, possibilidade. assim, hoje, se eu for parar para pensar na minha aposentadoria, eu vou ver como um momento de crise. Ou de crise, não, de liberdade, porque eu já venho numa jornada, né? Eu acho que quase todo mundo, quando chega assim nos 35, começa a se questionar, né? O que eu estou fazendo faz sentido para minha vida? É isso que eu quero? Assim, você deixa de colocar atenção apenas no ganho material, né? Assim, eu não quero uma carreira, eu quero um salário. O salário tem que pagar as minhas contas, principalmente a gente que passa em concurso, né? É muito difícil você ter um servidor que escolheu um cargo porque era aquilo que ele sonhava. Geralmente, a maioria vai pensando no salário. Quando a gente chega depois dos 35, você começa a pensar em propósito, né? E assim, eu já venho me preparando, já acho que desde 2016, que eu já venho desenvolvendo outras habilidades. Então, assim, eu espero que quando chegar a minha aposentadoria, eu esteja num outro patamar. Eu já pretendo daqui até lá fazer uma outra faculdade, daqui até os meus 60. Então, assim, e trabalhar com outras coisas. Porque o pós-carreira, ele é diferente para as pessoas. Não existe uma aposentadoria que é igual a mesma para pessoas. Por exemplo, para mim e para você. Eu sei que você já se aposentou, mas você não se vê aposentada. Né? Não, Você está na ativa, você não se vê aposentada. não estou preparada. E eu tenho um valor assim, muito gratificante. O trabalho, para mim, é muito gratificante, né? Desde pequenininha. Então, assim, faz parte da minha identidade. E se eu tiver disposição física, autonomia, eu não vou querer ficar em casa. É porque eu gosto, porque me faz bem, me senti útil. Mas é claro assim que eu vou querer trabalhar com outras coisas. Eu não pretendo trabalhar para uma organização, eu pretendo trabalhar para mim mesmo.
Bom, pelo que tu está me dizendo, então, o fato de ser uma liberdade para ti seria agora de tu pensar, vamos liberar do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, tem um pessoal bacana chegando aqui, a Joelma, a Jéssica, o Tiago, sejam todos bem-vindos. Então, se a gente pensar que ela é uma crise, se a gente não está preparado, né, Edna? Se não é o momento, né, tanto financeiro quanto pessoal, quanto de organização também onde a gente trabalha, mas ela pode ser uma liberdade ou uma possibilidade para dar um salto para uma carreira, que foi aquilo que tu sinalizou no primeiro momento. Tem uma coisa uma coisa assim, bem interessante, Débora, que a gente foca muito na aposentadoria, né? Mas a aposentadoria como a gente tem hoje, né, que você se aposenta dependendo da sua carreira, se você é servidor público, iniciativa privada, você pode se aposentar dos 50 aos 65, você tem essa margem. Vamos supor uma pessoa que se aposenta com 55 anos. E a expectativa de vida, se principalmente se for mulher, é de no mínimo 75 anos, né? Então você pensa aí, por exemplo, para quem tem esse valor do trabalho muito alto, você tem 20 anos de carreira. Se você envelhecer bem e tiver autonomia, disposição, 20 anos para uma carreira é muita coisa, né? Só que assim, a gente esse parar para pensar nessa etapa da vida é muito nova, é muito novo. A gente planeja a nossa carreira até a aposentadoria, mas o que você vai fazer com a sua vida depois que você aposenta? São poucas pessoas que param para pensar nisso. Só depois que está em casa, que já deu chute, que ficou doente, aí a pessoa começa a pensar o que eu vou fazer porque não tá legal, né? E aí começa uma nova caminhada. Então, a aposentadoria também, para ela ser saudável, ela envolve planejamento, né? E também pensar que você está em casa, ficar para cima, um dia, um ano, dois, mas aí depois tem a depressão, né? A gente imagina também, muitas vezes, que vida ativa tem a ver com tu estar produzindo só economicamente, né, Edna? Porque a gente está no mundo capitalista, a gente foi treinado para isso. E uma segunda possibilidade de vida pode ter a ver também com isso, né, Edna? Com tu ver uma outra perspectiva de carreira que seja financeiramente saudável, mas também a gente pode fazer uma série de atividades, entre elas a questão do voluntariado, né, entre elas ajudar outras pessoas, participar de grupos, enfim, que também são formas produtivas da gente pensar a vida, né? E aí eu já vou para a minha segunda pergunta para ti, minha amiga. Quais os significados da aposentadoria? O que significa aposentar, Edna? Então, hoje no senso comum, a aposentadoria não tem assim, quando você fala para uma pessoa que eu vou aposentar, que de um aposentado, assim, eu vou perguntar para todo mundo que está ouvindo assim, se você fechar o olho, se eu te pedir para você gerar uma imagem do aposentado, acho que você vai ver uma pessoa com bengala, careca, se for um homem, gordinho, curvadinho, assim, né? Então, assim, é a imagem que as pessoas têm do aposentado, geralmente aquela pessoa que não dá conta de fazer muita coisa, então, assim, tem essa imagem no senso comum, mas assim, por que é importante a gente entender um pouco de história para compreender por que existe esse senso comum na nossa sociedade? Porque quando as primeiras legislações de aposentadoria, quando elas saíram, a expectativa de vida era muito baixa. Então, assim, a pessoa aposentava e morria. Então, ela curtia 2 anos e morria. Ou então, quando ele aposentava, ele não tinha disposição física e era um inválido, sabe? E isso ficou, né? Só que essa não é a nossa realidade. Você vê um homem de 50 anos, de 55 anos, uma mulher, e assim, você vai perguntar para ele a identidade social, né? A identidade social não tem nada a ver com o seu registro de nascimento, mas sim que idade que você sente. Eu vou virar para você, Débora, que idade que você sente que você tem? 15 anos, claro. Então, assim, se eu tenho 15 anos, quais são os meus sonhos? Os meus sonhos são diferentes de uma pessoa que tem 65 anos, uma pessoa assim, com essa imagem, né? Uma pessoa debilitada, sem saúde. Então, assim, o que eu vou fazer depois que eu me aposentar vai depender muito
de quem eu sou, do que é importante para mim, dos meus valores, dos meus sonhos. Vai depender se eu tenho uma boa reserva financeira, se eu vou poder me dar o luxo de atender os meus caprichos, ou se eu passei a vida cuidando dos outros e vou ter que continuar trabalhando para complementar a renda, que isso é uma realidade do nosso país, que os avós hoje ainda tem neto em casa e a gente também está deixando para ter filho mais tarde. Então, muitas vezes, quando você se aposenta, você ainda tem um adolescente dentro de casa que depende de você. Você tem que pagar a faculdade, você precisa complementar a renda. Então, assim, depende muito da sua constituição de vida. Por isso que é importante você planejar. Muito bom. E, Edna, a aposentadoria, então, é uma, vamos dizer assim, é um processo, né, multicausal, como a gente diz, quer dizer, muitas causas estão envolvidas, muitos fatores que levam a pessoa a tomar essa decisão naquele momento. Então, eu gostaria, assim, eu te ver contigo, quais são os fatores que estão envolvidos na aposentadoria e como é que eles se interrelacionam entre si? Então, é, hoje, assim, como a nossa sociedade mudou bastante e que a gente vai viver muito, né? Por exemplo, as crianças que estão nascendo hoje, elas vão encontrar quando elas entrarem no mercado de trabalho, a gente nem sabe como vai estar a sociedade, né? Como que vai ser o mercado de trabalho delas. Mas uma coisa que é certeza é que elas vão ter uma expectativa de vida acima de, se for mulher, acima de 83 anos de idade. E isso é muita coisa. Então, assim, eu tenho parado para pensar bastante, assim, que quando a gente... Se você é jovem, tem 30 anos, 40, é muito diferente você falar de o que é necessário preparar para aposentadoria, né? Porque talvez você nem queira se aposentar, ou talvez você não queira um emprego formal. Então, assim, os preditores para uma. E o mais incrível que pareça, os preditores para você ter uma aposentadoria bem-sucedida são os mesmos para você ter um envelhecimento ativo, né? Que é você chegar aos 50 anos com autonomia financeira. O envelhecimento ativo ele envolve você ter autonomia financeira, que é você custear seus próprios recursos, não depender de ninguém, você ter saúde mental, né, ser lúcido, você ter autonomia física, não, de se locomover, ter disposição física. Então, assim, você ter bons relacionamentos familiares, ter apoio social, são os mesmos preditores. Então, se hoje você começar a ter um comportamento já olhando para isso, você não vai ter crise na aposentadoria, porque você já vai ter um plano de vida. O que acontece é que na nossa cultura a gente vive tão acelerado e também nós não fomos ensinados a planejar as etapas da vida da gente, né? Porque a gente para lá quando a gente passa presta o vestibular e encontra o primeiro emprego. Mas é importante você pensar no passo a passo, né? Todos os dias ter um plano. Você precisa ter um plano de vida, saber o que você quer, saber quem é você, se você está vivendo. O que eu gosto de fazer, o que é importante para mim, é esse emprego que eu quero, é esse estilo de vida que eu quero, é isso que me faz feliz. Abrir mão daquilo que não te faz feliz, correr atrás dos seus sonhos. É muito interessante, a gente estava fazendo um trabalho lá no Ministério, aí nos deparamos com uma reportagem da Madonna que está sofrendo ageísmo. Eu não sei se vocês viram. Acho que ela lançou um álbum agora e ela virou uma ativista contra o ageísmo, porque ela falou que o povo fala assim, você tá velha demais para isso. E a Madonna já estava quase 60, né? Ela tem 62. E aí ela começa a falar, mas assim, eu sempre fui cantora, eu sempre usei esse estilo de roupa, eu sempre tive à frente, né? Sempre fui uma ativista a favor das mulheres, né? De quebrar tabu. E eu não fico todos os dias pensando, agora eu tenho 40, agora eu tenho 41, agora eu tenho 50, agora eu tenho 60. Eu sou a mesma pessoa, meus neurônios não queimaram, eu continuo sendo eu continuo sendo a mesma pessoa. Por que que agora, porque eu tenho 62 anos de idade, eu não posso fazer isso? Muito bom. Então aí a gente já vai naturalmente para uma outra pergunta que eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente,
Como é que nós podemos trabalhar as nossas crenças para aproveitar mais as oportunidades de vida? Porque, na realidade, é isso mesmo. Nós somos a mesma pessoa que estava lá com 1 aninho, com 2 aninhos, com 10, com 20, 30, 40. Trabalha nossas crenças para chegar saudável nessa. Para mim, o mais importante é o autoconhecimento, como eu estava te falando, né? Você precisa compreender a sua personalidade, saber quem você é, saber seus pontos fortes, saber os seus pontos de desenvolvimento, saber o que você quer para essa etapa, qual é o projeto de vida e quem você precisa ser para poder conseguir dar conta de tudo isso. Porque se você precisa desenvolver uma habilidade, se você precisa adquirir um novo comportamento, você vai ter que trabalhar para isso, né? E isso precisa ser consciente, né? Então, assim, o autoconhecimento é muito importante para você chegar nessa etapa. Muito bom. Você quer perguntar alguma coisa sobre isso também? Você está curiosa? Assim, eu fico muito curiosa, assim, de saber sobre o processo cognitivo de quem aposenta, de quem está envelhecendo, e o que as pessoas podem fazer para poder se sentir jovial, né? Mesmo depois da idade, porque a gente sabe que a gente vai perdendo massa cinzenta, né? Eu acho. Não sei, e vão perdendo as conexões. Eu sei também, assim, que as pessoas que não têm muitos vínculos sociais, eu acho que isso é um assunto que é tabu, né? Quando a gente fala do suicídio, não sei nem se pode falar aqui, né? Pois é, Adina, tem um autor chamado Deepak Chopra, e ele trabalha muito com meditação, ele é um médico indiano, e ele diz que as pessoas envelhecem porque veem os outros envelhecerem. Olha que coisa espetacular, né? Muitas vezes, quando a gente sai do mercado de trabalho, e sair do mercado de trabalho, eu falo da vida ativa, não necessariamente que seja uma vida remunerada, tá? Mas sair daquela atividade, de te sentir viva, de estar atualizada com as coisas que estão acontecendo, por exemplo, agora com a questão da tecnologia, é um desafio para quem tem um pouco mais de 40, 50 anos, por assim, lidar com a tecnologia. Então, ela muda muito rapidamente. Então, o pessoal que tem 18, 19, 12, 13, tem muito mais facilidade do que as pessoas, né? Então, vê bem, mas se eu olhar para mim e pensar na minha crença de que eu sou capaz, de que eu vou aprender, talvez não com a mesma facilidade, aí eu tenho que ter um pouco de resiliência. O que é resiliência? É a capacidade dos metais de esticarem e de voltarem ao seu estado normal. Então, eu sei que, por exemplo, na idade que eu estou, já estou aposentado, né? Então, eu vou ter um pouco mais de dificuldade, porque, para mim, a informática, com todas as ferramentas, porque eu gosto de todas, né? Aprender o mais novo para mim melhor, eu vou levar um pouco mais de tempo, talvez, do que o meu filho, que tem 24 anos para aprender. Mas eu posso aprender. Então, eu tenho que ser resiliente comigo, porque eu sou rapidinha, né? Eu vou aprender mais devagar. Mas vai me dar muita satisfação quando eu conseguir utilizar esse recurso. Então, o que é ver os outros envelhecerem? Olhar para as pessoas da nossa idade e pá, mas o fulano está assim. Então, eu estou chegando perto. Olha, já estou com uma ruguinha aqui, outra ali, outra colar. E uma coisa que me surpreendeu, Edna, pessoalmente, no envelhecimento, eu estou com 61 anos, tá? Eu não escondo a minha idade mesmo, né? Até porque eu estou muito orgulhosa de ter 61 anos, né? Eu acho que eu estou muito bem na minha idade. E não é só o aspecto físico que me preocupa, é o aspecto mental. Eu tinha uma expectativa, quando eu era bem menina, né? Adolescente mesmo, e quando eu chegasse nessa idade, a minha cabeça não ia estar muito legal, a gente pensava em envelhecimento, em demência, se falava muito em demência naquela época. E o que me surpreende, eu não sei se é porque eu utilizei a minha mente, tudo que eu pude e uso, tudo que eu posso, dando aulas, né, estudando, cheguei no doutorado, quer dizer, eu conquistei coisas na minha vida, tanto a nível teórico quanto prático, que mantiveram a minha mente ativa, né? Existe uma coisa chamada sudoku, por exemplo, que é uma coisa tão simples, que mantém a nossa mente ativa, palavra cruzada, jogar xadrez, brincar com as crianças, ter prazer na vida, pescar, fazer o trabalho voluntário, meditar, né? São coisas que nos mantêm. Então, o que me surpreende é que hoje eu me vejo muito melhor do que eu me via uns anos atrás. Eu acho que o meu pensamento era mais rígido. Acho que hoje ele é mais resiliente, ele é mais flexível. E isso é uma possibilidade que a idade nos dá, né, Edna? Assim, cognitivamente falando, a idade nos dá essa possibilidade se a gente se permitir ser resiliente.
esticar e voltar ao normal, que não é o normalzinho daquela lycra que tu esticou, esticou e volta. Não, ele volta um pouquinho mais assim, mais assado. Mas aí tu vê o belo disso também. Então, isso é um aspecto interessante. Tu falou uma coisa muito legal, que foi, falou em massa cinzenta, né? Que a gente chama da queima de neurônios. Nós perdemos 20 neurônios por dia, todos nós, né? Como que nem cabelo, assim, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E eu, até uns anos atrás, eu me lembro até quando eu trabalho com meditação transcendental há muitos anos, eu entendia, e nós entendíamos até na década de 70, que os neurônios não se regeneram. Então, essa questão, né, do neurônio se regenerar é um aspecto, vamos dizer assim, novo, não sei se tem 10 ou 20 anos para cá, né? Então, antigamente se entendia que, por exemplo, se eu tivesse uma doença mais séria, o meu neurônio não iria se regenerar, eu ia morrer disso e aí ia piorando, piorando, piorando. E hoje, com as técnicas de meditação, com uma série de recursos que a gente tem a possibilidade de regeneração. Então, por exemplo, o meu marido estava me dizendo esses dias que ele tem, né, estigmatismo, aquelas coisas, né? O olho vai ficando cansado. Aí ele me disse, Débora, eu diminui o grau de 3 para 2. Eu falei, como é que tu conseguiu isso? Quer dizer, é uma coisa que há uns anos atrás não se falava em melhorar, por exemplo, do aspecto visual. Existia e existe também técnicas da yoga que melhoram, principalmente quem tem algum problema vamos dizer assim, do olho, né? Se juntar ou se separar, então a yoga trabalha isso. Mas efetivamente a gente tem alguma coisa misturada, não se sabia. Então as mudanças são muito rápidas, né, Edna? E também as nossas possibilidades mentais, elas estão se multiplicando. A gente está tendo possibilidades como nunca se teve em função da tecnologia. Débora, eu queria aproveitar, assim, para adquirir um conhecimento do seu campo da psicologia, assim, porque você assumiu sua idade, né? 61 anos de idade, você entra no campo do idoso, né? Já tem a carteirinha lá que pode usar a carteirinha do Detran para poder pegar a vaga lá de idoso. Mas, assim, tem um termo, né, que quando a gente vai falar em pós-carreira, que a gente precisa trabalhar, que é como lidar com o ageísmo e com a discriminação etária. Porque os idosos, né, digamos assim, que é a legislação que coloca, né, o idoso. Porque o idoso é diferente do envelhecer, né? Eu posso ter uma idade de 61 anos, mas não me ver como uma idosa, que é a imagem do aposentado, senso coletivo, daquela pessoa frágil. Então, eu queria, se você puder, se não for invasivo, que você colocasse a sua experiência, porque você saiu daqui de Brasília para uma nova experiência profissional, né? Então, assim, é muito flexível, né? Eu te considero uma pessoa muito flexível. Então, nessa sua nova jornada de trabalho, você já sofreu etarismo? Olha, assim, ó, eu não aceito muito, Edna. Uma coisa que eu observei, principalmente a partir da minha mãe, a minha mãe está com 80, minha família morre muito idosa, né? Minha avó morreu com 91, eu tenho tios que vão há cento e poucos anos, o meu pai também morreu com 92, a minha mãe está com 88 anos, e eu comecei a observar, como a minha mãe mora comigo também, eu comecei a observar que as pessoas tratam diferente os idosos. Independente de como a gente trata em casa, a gente tem que, claro, cuidar da família, os cuidados básicos no banheiro, principalmente, e tal. Mas, assim, as pessoas tendem a cuidar. O idoso, de uma certa forma, se acomoda a esse fato de ser cuidado, e às vezes até faz até um certo draminha, né? Ai, tá doendo aqui e ali. Ok, as dores, elas são constantes, principalmente se a gente não fizer um exercício. Então, assim, eu faço o meu exercício, né? A pandemia foi uma coisa que me travou um pouco, porque a gente não podia ir para as piscinas. Eu gosto muito de piscina, adoro nadar, adoro meu deep run e tal. Então, eu tive que parar, fazer yoga em casa, fazer exercícios em casa, né? E fazer massagens. Eu me adaptei de uma outra forma, tá? Mas eu não me admito ser tratada como coitadinha, ela é idosa, ela não pode fazer isso. Se eu tenho alguma dificuldade, eu pergunto. Se eu não sei usar o sistema, gente, como é que a gente faz isso mesmo? E se as pessoas se sentem incomodadas, eu não me incomodo com isso, sabia? Eu acho que, porque eu também sou disponível para resolver coisas que elas não conseguem resolver. Por quê? Porque com meus 61 anos, sendo psicóloga, eu também tenho certas habilidades e algumas, vamos dizer assim, possibilidades que as pessoas não enxergam, porque eu vivi coisas diferentes. Então, eles também vivem coisas diferentes, então a gente se complementa.
Então, quando alguém quer dizer assim, ah, mas já está esquecida a velha, eu disse assim, olha, nome de pessoas, eu gravo a história da pessoa. Agora, o nome é uma coisa que eu não gravo desde menina, viu? Não é só com 61 anos. Então, eu não permito muito que as pessoas... E as pessoas dizem assim, às vezes quando eu brinco, tô velhinha e tal, assim, que a pessoa diz, não, não diz isso, a gente não te vê assim. A gente te vê como eu me vejo. Eu me vejo uma pessoa no auge da minha capacidade profissional. Por quê? Porque somei, fiz uma caminhada, então eu estou usando. E nesse momento, Edna, até por isso a gente também está fazendo essas lives e tal, e vai formar uma série de cursos, alguns envolvendo tu, inclusive, tu é uma das minhas parceiras, porque eu acho que é o momento da gente passar, né? Então, isso eu aproveito, né? O fato de estar com 61, de ter vivido algumas coisas, de poder passar isso, e principalmente, o que eu acho mais importante, eu acho que esse é o segredo do não envelhecer, trocar. Eu troco muito com as pessoas, né? Então, por exemplo, no UNB, né, dando aula para os meus alunos à distância, olha só quanta coisa eu aprendi com eles em cada aula dos aspectos tecnológicos, porque muda a qualquer momento. A qualquer momento tem alguma coisa que tem que autorizar o outro negócio, que tem um outro sistema que está surgindo. Então, a troca, ela mantém a gente vivo, né? Então, tem alguns fatores de proteção, viu, Edna, para te manter... Eu também tenho mais uma pergunta para você. Hoje é eu que estou invertendo. Eu estou invertendo a ordem. Assim, psicóloga, aproveitando, né? Que eu tenho que aproveitar, porque não é sempre que eu converso com um psicólogo para me orientar. Eu gostaria de saber que tipo, na verdade não é conselho, né? É orientação. Que tipo de orientação você daria para uma pessoa que, por exemplo, que se aposentou agora há pouco, ou está no processo de aposentar, que tem sonhos, mas que ela tem medo de ir atrás desses sonhos porque ela se julga velha demais para isso, ou os seus entes familiares fazem a crítica, né? Você vai fazer isso, você tá velha demais para isso. E às vezes a pessoa acaba ficando inibida, mas que aquilo é muito importante para ela. E por conta dessa falta de apoio ou por falta desses recursos pessoais, deixa de curtir essa etapa, né? Que é uma etapa muito especial, de você poder fazer por você o que você não fez porque estava cuidando dos outros, né? Aí a gente volta aquilo que tu estava falando de crenças também, né, Edna? Como é que tu te vê, como é que tu vai te construindo? E a frase do Deepak Chopra, eu envelheço porque eu vejo os outros envelhecer. Então, se eu olho alguém da minha idade, que está muito mais, vamos dizer assim, muito mais fragilizado do que eu acho que está alguma coisa errada comigo, né? Então, é o contrário, a gente tem que ver que é possível a gente andar com mais idade, até em função da tecnologia, de todos esses recursos, assim. E como nós somos produto do meio, então é aquela história, né? Eu vejo o outro, a minha família diz que eu não posso, então vai ver que eu não posso mesmo. Então, um dos segredos de se manter, que os teóricos são todos unânimes em relação a isso, é de que tu não tire do idoso a possibilidade dele ser o senhor da sua vida. Tudo bem, tem coisas que não se pode fazer mesmo depois de uma certa idade, né? Começar a baixar lá, pegar o negócio lá embaixo, eu ainda vou, mas vou com mais dificuldade, né? Tudo bem, mas faço outras coisas com mais facilidade. Então, essas dificuldades são naturais da idade, do tempo do envelhecimento. Agora, tomar conta da minha vida, dos meus negócios, se eu posso fazer isso. Eu tenho uma empresa, né? Foi perguntado, por exemplo, um dono de um hotel muito famoso em Porto Alegre, que é o Plaza, né? Ele estava com mais de 90 anos, ele já faleceu, né? Mas ele era vivo, morava em Porto Alegre. Qual o segredo que ele tinha para construir todo aquele império? Ele disse de nunca ter aberto mão do controle dos meus negócios, né? Então, a gente, nas nossas crenças, quem sabe de nós, das nossas possibilidades, é a nossa história que construiu. Então, somos nós mesmos. Quando às vezes eu acho que eu não posso, que é alguma coisa muito difícil na minha vida, eu penso numa situação muito parecida que eu vivi e que eu venci. Por quê? Porque cada desafio vai exigir outros neurônios nossos e outras possibilidades da gente realizar as coisas, né? Então, tá viva, né, Edna? E não falar, a minha época era assim, porque a nossa época é aqui agora. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar para uma pessoa idosa, por que tu fala tanto do passado? Tu não está nesse passado, tu está nesse presente. E construindo o tempo todo, a gente está se construindo, a nossa história ela é construída a cada momento, a gente vai se reinventando com as pessoas que a gente fala. Aí a gente diz assim, mas na minha família, minha filha me bota para baixo, meu pai me bota para baixo.
Bom, aí a gente tem que buscar outros contatos, outras pessoas, fazer chamadas de vídeo com amigos que nos botem para cima. A gente não pode se acomodar, não pelos outros, mas pela gente mesmo. Buscar sempre a qualidade de vida, né? Eu acho que esse é um segredo, acho que é um plusinho aí que pode nos ajudar. Inclusive, essa rede de apoio, né? Não só familiar, mas assim, você ter amigos, você fazer parte da comunidade é muito importante, principalmente os amigos que compartilham os mesmos sonhos, né? Porque muitas vezes, assim, os nossos familiares, eles não possuem os mesmos valores, os mesmos sonhos que a gente. Então, e talvez por conta da história de vida de cada um, eles não conseguem compreender as nossas necessidades. Mas o amigo você pode escolher. Então, assim, você pode ter um círculo específico para você compartilhar esses objetivos em comum e se auto-apoiar para poder, né, ir dando um passinho de cada vez. Então, assim, desenvolver recursos social, de apoio social, é um dos preditores para viver bem, tanto essa fase, né, da terceira idade, como um pós-carreira. Com certeza, Edna. Agora tu falou, vamos dizer assim, a palavrinha mágica. Eu acho que é o que me permite morar e viver aqui no Mato Grosso do Sul. Pessoas com outros valores, eu tenho que me adaptar a uma cultura que é diferente da minha, né? Eu sou gaúcha, me adaptei a Brasília muito bem, né? Vivi 12 anos, graças a Deus, muito bem em Brasília, e agora estou aqui me adaptando, inclusive, ao clima, que é diferente. E se eu consigo sobreviver e consigo entender e procurar me adaptar, é porque eu tenho amigos como tu, por exemplo, né, em Brasília. Eu sei que a Edna caminha a cada momento, né? Eu acompanho essa caminhada dos meus amigos nos vários lugares do Brasil, e eu sei que essas, vamos dizer assim, essas caminhadas me estimulam, né? Então, às vezes, eu reencontro amigos, como eu encontrei uma que está na Bahia, né? Poxa, a gente trabalhou junto na universidade, porque a gente vai ampliando o nosso campo, né? Você vai sonhando junto. É que geralmente o amigo não te poda, né? O amigo te empurra, vai. Você tá com medo, ele vai assim mesmo, vai. Dá até um jeito, eu não tenho recurso, então toma aqui o recurso, vai. Depois você se vira para ver o que acontece, né? É diferente. E isso, essa foi uma coisa que eu aprendi com outros amigos também, né? Porque eu me lembro que eu tenho um amigo que já está com 80 e poucos anos, que, aliás, de vez em quando ele está aqui no canal também, né? Conversando com a gente. E aí, uma vez eu disse assim, nossa, meu filho cresceu, né? A gente passa tanto tempo envolvido com os filhos. Eu digo, nossa, agora a tendência, tá? Eu tenho meu marido e tal, mas a tendência é a gente ficar sozinho. E aí ele me disse uma coisa e eu comecei a pensar, Débora, a gente nunca está sozinho. Ainda mais gente como nós, que está sempre inventando coisas para fazer. Aparecem novos amigos. E eu tenho essa sensação, sabe, Edna, que parece que as pessoas se multiplicam na minha mão, né? Pessoas que aparecem na vida da gente. Por N razões, porque a gente se torna útil e essas pessoas também são úteis na nossa vida. Porque isso é uma coisa importante. A gente não pode só passar, a gente tem que receber também. A gente tem que se retroalimentar. E eu não lembro o nome do filósofo, que eu não sou boa de guardar nome, né? Mas ele tava falando assim que você toma cuidado ao escolher um bom amigo, porque se você tem um amigo que só recebe e não retribui, isso não é amizade. Você não pode estar com um amigo só para receber dele, né? É uma balança, né? Amigo é uma balança, né? Você dá quando ele precisa e ele te dá quando você precisa. E aí fica equilibrado. Se ficar desequilibrado, a relação ela não é saudável. Com certeza. E é esse equilíbrio que a gente fala na questão da pós-carreira e aposentadoria, né, Edna? Porque tem algumas coisas, por exemplo, tem alguns fatores de proteção para te sair bem da tua aposentadoria. Tu, como administradora, tu falou no planejamento, né? O planejamento dessa aposentadoria é um momento financeiro para fazer isso, é um momento da minha empresa para fazer isso, né? Eu vou ter outras atividades como hobbies, lazer, né? Vou fazer atividades de voluntariado, projetos de vida, ou não, ou eu estou dentro dos fatores de risco. Estou com escassez e estresse financeiro, vou ter que sustentar, meu filho está na faculdade, de repente como é que fica? Tenho netos para dar apoio, né? A aposentadoria veio mais cedo do que eu esperava, então foi em função de uma doença, né? Eu vou ter um sofrimento psíquico, uma depressão, se eu não me preparar, sim. O que é muito interessante, a gente observa que tem gente que passa a vida profissional toda esperando a aposentadoria. Eu vou ser feliz quando eu me aposentar.
E, na realidade, a gente tem que procurar ser feliz enquanto a gente está na nossa profissão. Ah, mas nem sempre eu consigo trabalhar no que eu gosto, é verdade. Mas aí eu tenho que ter a possibilidade de me dividir. Fazer pelo menos algumas horas alguma coisa que eu gosto, e aquilo é a minha manutenção, é o meu trabalho, e eu vou dividir o meu tempo dando consultoria, né? Com a possibilidade que tu tem, por exemplo, ou eu vou me dividir o meu tempo passando outras coisas, não sei. Mas eu tenho que achar um motivo de prazer naquele trabalho. Quanto mais insatisfeita eu viver, maior os meus fatores de risco, né? Isso também dificulta a minha convivência conjugal e tal. Então, a gente tem que, por isso o planejamento é tão importante, para ter uma aposentadoria saudável, né? Para ter uma vida saudável. O que eu posso dizer com relação a isso? Assim, considerando o nosso contexto atual, né? Que existe aposentadoria a partir de mulher 60, homem 65, porque se tiver a reforma para quem é servidor, a gente não sabe. E na iniciativa privada, com essa lei da terceirização, assim, muitos trabalhadores que ganham bem atuam como com CNPJ, né? Então, assim, a realidade é diferente. Então, assim, esse planejamento ele é muito diferente se você tem, como eu disse, tem 20, 30, 40, 50, 60. Mas ele é importante começar hoje, principalmente o planejamento financeiro, que é um dos fatores que geram mais sofrimento, né? Essa questão essa questão financeira. Mas assim, se você tá. Aí você pensa, eu não vou fazer mais nada, não, porque faltam 5 anos, eu não olhei para isso ainda para isso. Mas mesmo assim é importante. Se você está endividado, você, por exemplo, pode começar a olhar, ver formas de como você lida com esse endividamento. Né? Eu posso não ter um colchão na minha aposentadoria, mas eu posso conseguir gerenciar melhor esses recursos, né? E conseguir sair do endividamento, ou não necessariamente aumentando uma renda, mas diminuindo as despesas. Existem várias profissionais que trabalham com endividamento que podem dar aconselhamento para como você se lida, porque se você chegou aos 50 anos de idade endividado, muitas vezes a questão é comportamental também, né? Você precisa entender que tipo de comportamento que te levou a chegar nessa idade, estando endividado. E se você não para olhar isso, você vai para o pós-carreira, e cada dia que aqui o tempo passa, você vai tendo novos gastos, sua autonomia vai diminuindo. E se você não souber lidar com isso, o problema só vai piorando. Então, assim, se planejar, mesmo se você passou a vida toda se planejar, mas olhar para esses pilares, eles são imprescindíveis. Tem uma coisa interessante, essa semana eu vi um filme, e é uma história verídica. O nome do filme eu realmente não gravei, mas ele aconteceu nos Estados Unidos, e era uma dona de casa, ou seja, só para lembrar que todos nós, mesmo uma dona de casa que não está usando a capacidade produtiva para ganhar dinheiro, não está usando com os filhos na educação, ela sabia dos problemas que estão acontecendo na casa dela. Então ela limpava a casa dela, enfim, e lá pelas tantas ela criou um produto. Ela pegou lápis, cera e tal, os lápis do filho, e desenhou esse produto, que é uma, vamos dizer assim, tipo uma vassoura com vários, 90 cordões, né, de algodão enrolados, que aí a gente pega, hoje tem vários tipos, né? A gente coloca dentro do balde, e aí ela fez um com tantos cordões, uma lavada só, ela lavava a cozinha inteira, né? Nossa. E aí ela patenteou e tal, aí tentaram roubar a patente, porque o próprio pai tentou roubar, ou seja, ela teve uma série de dificuldades. Mas aí, o padrão de crenças, né, Ed, né? Ela acreditava tanto e ela precisava tanto, ela colocou a casa, vamos dizer assim, em penhora, né? Quer dizer, a casa foi beleléu e penhorou mais de uma vez, né? Por quê? Porque ela queria o dinheiro e ela acreditava, e a família investiu. Aí ela teve as grandes jogadas, como ela acreditava nela mesma, ela recuperou os royalties que ela deu para o pessoal que queria roubá-la, né? Efetivamente roubar os royalties. E hoje ela é uma mulher que patrocina, né? Outros, vamos dizer assim, empreendedores a botarem as suas ideias no papel, né? A botar no papel não, botar não só no papel, mas botar efetivamente em prática.
Então, olha só, uma dona de casa pode fazer isso? Pode, porque ela está vendo quais são os problemas que ela está enfrentando, né? Qual é o E ela mercado. pode fazer melhor, educar os filhos dela para não passar por essas situações, porque a mãe que fica em casa é um privilégio para as crianças, né? Poder dar esse tipo de educação, né? Com Desde que certeza. isso a gente ensina desde pequenininho. Eu não tive essa oportunidade de aprender, que os meus pais não receberam essa orientação. Eu vim ter acesso a esses conhecimentos por tem pouco tempo. E assim, que diferença isso teria feito, né? Se tivesse tido acesso há mais tempo desses E tem uma conhecimentos. coisa interessante no acreditar, né, Edna? Se a gente pegar, por exemplo, os determinantes sociais de saúde, que desde 91, né, são dois autores que trabalham com ele, e foi incorporado pelo Ministério da Saúde, a gente vai ver que a gente começa dos fatores dos mini, né, até os macro fatores sociais. O que seria o mínimo? O mini, a minha idade, o meu sexo, o meu fator de hereditariedade, quer dizer, as questões que me rodeiam pessoalmente. Depois eu tenho estilo de vida meu, eu tenho um estilo de vida saudável, né? Aí depois eu tenho redes sociais e comunitárias, que é aquilo que eu estava trazendo, né? E aí vem, como é que está o saneamento básico, a questão de água, agora na pandemia, a gente pode ver como essas questões são importantes, né? Energia elétrica, eu tenho acesso, assistência e saúde, habitação, segurança, isso também faz parte da saúde, né? Ambiente de trabalho, olha lá, como é que é esse meu ambiente de trabalho? Como é que eu posso construir esse ambiente de trabalho? Porque a partir dessa minha primeira experiência, eu posso construir uma segunda, né? Mobilidade urbana, né? Se eu tenho facilidade de movimentar, como é que está a questão do desemprego, assistência social, e aí depois a gente vai para uma coisa chamada lazer, porque se a gente trabalha principalmente com criatividade, vamos dizer assim, a gente precisa saber como é que o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo culturalmente, os ambientes gerais, socioeconomicamente, quais são as possibilidades que se colocam. E uma última questão que eu gostaria até que a gente pudesse pensar um pouquinho, né, já umas duas, de como, porque na realidade a gente está pensando o tema, né, discutindo o tema nós dois. É de o que a gente pode começar para iniciar uma pós-carreira, né? Como é que a gente inicia isso? Me passa, assim, eu queria até ouvir a tua opinião, que passa pelas minhas crenças, pelas coisas que eu fiz, pelo acreditar na pessoa que eu sou, né? E no que eu posso construir da minha história. E olhando também o meu quadro geral, olhando o mercado de trabalho, olhando como é que o mundo está andando, olhando as minhas redes sociais. E não são só as redes da internet, que às vezes são superficiais, mas as redes de amigos que estão caminhando na mesma direção que a gente anda. E uma coisa que eu queria sugerir, minha amiga, é que nós estamos lançando o nosso curso, final desse ano, no máximo no ano que vem, sobre esse tema, né, Edna? Isso. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Ah, sim, como eu estava te falando, eu ia te falar que você perguntou qual seria o primeiro passo, né? O primeiro passo é olhar para as finanças, né? Isso é o primeiro passo. E o resto é o que você vai descobrir no curso, né? Porque você tem que entender sobre você, o que você gosta. Você tem que fechar os olhos e se imaginar com essa idade e pensar o que eu quero para minha vida. Então, assim, é um processo muito individual. Então, assim, no nosso curso você vai poder compreender todos esses fatores que podem te levar a ter sucesso, né, nessa nova jornada e compreender quais são os passos que você deixar de fazer, você pode comprometer esse sucesso. Terão dicas também de como você pode envelhecer e ter um envelhecimento ativo, né? Que é você ter disposição, né? E estar bem. Isso são dicas que a gente dá. A gente também vai falar sobre o impacto que a qualidade dos nossos relacionamentos causam na nossa saúde. Que dependendo da qualidade dos seus relacionamentos, ele pode contribuir com anos de vida ou diminuir anos de vida, né? Porque isso é muito importante para a nossa saúde, os relacionamentos. Então, assim, é uma das partes que eu mais gostei. A gente vai falar de recursos para poder saber lidar com o ageísmo, né? Porque a gente está quem está envelhecendo agora, igual a Débora, ela está é uma geração que é única, né? A Débora com 60 anos. O mundo não viu isso ainda, né? É esse pessoal que
a idade social dela não é 60 anos. Ela tem o corpo, mas a mente dela é outra. Então, assim, é outro olhar. Então, assim, a gente precisa olhar de forma individualizada, né? E a partir desse olhar individualizado, você vai construir o seu planejamento de vida, né? Então você precisa saber quem é você, do que você gosta, como se você se vê nessa época e o que que você quer para você poder dar esse direcionamento. Então esse curso é isso. Bom, em função daquilo que a Edna está falando para vocês, a gente vai dar receitas de bolo, vamos, mas a gente também vai fazer muito construído de dentro para fora, né? Então é um processo que a gente vai convidar vocês, aguardem que eu vou divulgar aqui no canal, e ele está planejado para o final de 2021 e iníciozinho de janeiro de 2022, para a gente trazer uma coisa bem moderna para vocês, com técnicas online, ele vai ter a possibilidade de ser presencial, de ser online também, né? Enfim, a gente vai disponibilizar em diversos formatos, né? Nos aguardem, né, amiga? É isso. É isso. Edna, obrigada por tu estar aqui com a gente. Ai, obrigada. A gente... Obrigada pela audiência. A Joelma entrou. Oi, Joelma. Essa Joelma é tua amiga. Uhum. Conheço. Tá Tinha o Fernando também. O Fernando acho que já saiu. Bom, eu queria dizer que o pessoal está chegando agora e eu vou deixar gravado, tá, no nosso canal. Então, vocês vão poder assistir a Viterno aí, tá? Que eu deixo no Instagram, passo para o Facebook e passo para o YouTube também, beleza? Na Treine Cripaz. Olha a Soleninha aqui chegando também. E aí, Soleninha, a gente está saindo, meu amor, eu e a Edna, mas estou deixando a gravação aqui no Instagram para vocês poderem assistir durante a semana, o mês, enfim. Tá bom, gente? Então, uma boa noite para nós todos. Tchau, Edna. Tchau. Até a próxima. Prazer. Até.